Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Vamos meditar um pouquinho no Salmo de número 127. Aleluia. 127, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem aos seus inimigos à porta. Amém? Esse Salmo 127, na verdade, começando aí do Salmo 120 ao Salmo 134, chama-se, do Salmo mosaico, Salmo cântico dos degraus. O povo estava aí pelejando, no Egito para chegar à terra prometida. Interessante, irmãos, que nesse tempo eles carregavam, o cordeiro para sacrificar. Eles iam subindo e eles se alegravam. Eles não subiam murmurando. E Salomão aqui, creio, quando ele escreveu esse salmo, quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não é exatamente o tempo que nós vivemos hoje, porque isso foi naquele tempo lá que ele estava construindo o templo, do Senhor. O Senhor não permitiu que Davi edificasse o templo. Davi deixou uma grande herança, para Salomão, e coube a Salomão a edificar esse templo. E o que eu quero trazer a nossa reflexão hoje, nós podemos aplicar esse salmo também na nossa vida, nesse tempo que a gente está vivendo ainda, esse tempo de pandemia, esse tempo de calamidade. E às vezes a gente trabalha, e em qual sentido que nós estamos trabalhando? Por que trabalhamos tanto? Salomão, ele não diz que é pecado trabalhar demais. Ele está dizendo que se Deus ele não for o centro do nosso trabalho, em vão trabalham os que edificam. Nós precisamos entender que Deus ele precisa ser o centro, ele precisa estar presente, que seja no nosso trabalho, na construção do nosso lar, na edificação da nossa família. O Senhor ele precisa estar no centro de todas as coisas. Esse salmo, como eu disse, ele não está falando diretamente para a nossa família. E eu disse que nós podemos aplicar em tudo que nós fazemos, e nós podemos também, como que nós iremos descansar no Senhor? A palavra fala que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. O descanso também, irmãos, ele faz parte da vida do cristão, da vida, daquele que procura fazer a vontade do Senhor. E ele diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Quando diz essa palavra amados, eles acreditam que foi Salomão que escreveu esse salmo, porque isso se refere muito à questão de Salomão, né? Gedidias era o nome de Salomão, e ele usava muito esse termo de amados. E quando se refere aqui aos seus amados, ele dá aos seus amados o sono, ele se refere até mesmo aos próprios filhos. E no 3 aqui ele diz aqui: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E lendo esse salmo, mais uma vez a gente compreende, né? Principalmente eu que fui criado no interior, e às vezes é meio assustador o número de filhos que aquele povo fazia naquela época. Meu avô teve 17 filhos. E qual o motivo que o povo fazia tanto filho naquela época? E de preferência, parece que eles até oravam, né? Tomara que venha homem, porque o homem aguenta trabalho. Porque nessa época o povo, eles alimentavam, eles sobreviviam das próprias, da terra dele. Ele plantava e cada um ele criava a sua família com aquilo que ele plantava. Então eis aí um motivo também de se ter filhos, porque naquela época não existia como hoje, né, um plano de saúde, um plano de aposentadoria, e os filhos que eram incumbidos, né, tinham incumbência de ajudar os pais naquela época. E hoje nós trabalhamos tanto e também nós privamos os nossos filhos. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso fazer, eu preciso comprar, eu preciso tratar da minha família, e eu tenho que aproveitar enquanto eu estou jovem, tenho força, porque eu quero deixar uma casa, um apartamento para cada filho. E com isso, como que nós estamos preparando a nossa geração? É uma reflexão para nós nessa noite, porque os filhos não são nossos, eles são herança do Senhor. E se a gente trabalha tanto, acaba que a gente não tira também o tempo necessário para fazer o nosso devocional. Nós não tiramos aquele tempo, como eu disse, né, no início da nossa conversão, a gente pegava livros, lia, pegava a Bíblia e passava às vezes minutos e horas meditando na palavra. Mas será que isso permanece até hoje? Será que o Espírito Santo do Senhor ele tem nos motivado de tal forma que nós continuemos a meditar na palavra do Senhor, como diz Josué, dia e noite, para que a gente medite na palavra do Senhor? Mas a gente está tão preocupado em que deixar para os nossos filhos, em qual tamanha casa nós precisamos trabalhar, ter muito dinheiro para adquirir uma casa grande. Qual o objetivo de ter uma casa grande? A palavra do Senhor diz que Deus não permitiu que Davi edificasse o templo. E será que a gente tem trabalhado tanto? Muitas pessoas trabalham, é óbvio, né, que eu vim para cá também com um objetivo. Eu quero adquirir a minha casa, quero sim adquirir algumas coisas, mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente trabalha tanto e muitas das vezes nós nem colocamos o Senhor no centro de todas as coisas. Será que por onde que nós passamos, quando a gente está ali trabalhando, as pessoas que estão à nossa volta, a gente tem pelo menos tempo para que as pessoas percebam que nós somos um cristão ativo? Para que nós, mesmo no nosso trabalho, a gente consiga fazer com que Deus seja o centro. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui para glorificar o nome do Senhor.
Eu estou construindo essa casa como se eu fosse morar nela? Então, assim, é possível que nós trabalhemos para o Deus da obra. É possível que nós sirvamos ao Deus da obra. É possível que façamos todas as coisas e da forma que nós imaginamos. Não, estou fazendo para o Deus da obra. Mas também é possível que nós façamos todas essas coisas e nós não estamos tendo comunhão com o Deus da obra. Nós não estamos tirando o tempo necessário para glorificar o Deus da obra. Olha, eu estou tendo muito trabalho, graças a Deus, porque é Deus que nos sustenta. O início desse salmo aqui, na verdade, em cima aqui da minha Bíblia, diz que segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Ou seja, tudo que nós necessitamos, somente o Senhor pode fazer por nós. Mas será que nós estamos fazendo para o Senhor aquilo que somente eu e você pode fazer? Nós esperamos muito de Deus, mas é necessário que nós façamos aquilo que nós precisamos fazer, que cabe somente a mim e a você, na confiança, na esperança de que Deus fará por nós aquilo que ninguém pode fazer. E muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança até nas pessoas que estão à nossa volta e esquecemos do Deus da obra. Esquecemos que tem um Deus que nos proporciona a segurança, a prosperidade. Se nós temos saúde para colocar o alimento na nossa casa, é porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem aberto portas para que não nos falte o trabalho. Está aí chegando o inverno, né? E a gente precisa reconhecer o Senhor em todo o tempo, não só no verão, não só no outono. E então, que tudo que nós fizermos seja para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Senhor. E muitas vezes nós trabalhamos tanto para tentar recuperar aquilo que nós perdemos, ou na verdade nós deixamos de alcançar quando ainda éramos mais jovens. E será que se a gente correr tanto nesse tempo que nos resta, a Bíblia diz, e é verdade, né, que no fim dos tempos os dias serão abreviados e que o amor de muitos também esfriará. E como que está o nosso amor nesse tempo que nós estamos vivendo? Em qual posição nós temos colocado o Senhor na nossa vida? Nós precisamos dedicar tempo para o nosso Deus. E muitas vezes nós queremos ter mais do que nós precisamos. Mas Deus sabe de tudo que nós necessitamos, né? A gente pede tantas coisas ao Senhor. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo algo que me chamou a atenção. Às vezes você trabalha tanto, você corre tanto, você adquire a sua casa, coloca seus móveis do jeito que você queria. É como um homem que trabalhou, e quando ele já estava ali bem abastado de dinheiro, ele esqueceu daquela esposa que esteve ao seu lado no momento das dificuldades, e ele disse para ela: eu quero me divorciar de você. E ele divorciou daquela mulher, e a história conta que ele comprou um grande sítio, comprou uma grande mansão, e
e falou que ele ia viver em paz, que ele ia viver uma vida tranquila. E durante a madrugada ele passou mal, começou a sentir umas dores fortes. No dia seguinte eles estavam velando ele. Aí a minha pergunta é: valeu a pena tanto sacrifício? Quem que vai dormir naquela mansão? Quem que vai dormir na cama bonita que ele colocou lá? E nós precisamos, na verdade, refletir sobre essas coisas. A gente precisa de trabalhar, a gente precisa de tirar o nosso tempo de descanso. A Fabiana, ela comentou semana passada: nossa, meu bem, tem tanto tempo que a gente não ora junto. No início da nossa conversão, era tão gostoso. E essa palavra, ela me chamou a atenção, porque muitas vezes é o Senhor querendo nos levar, nos trazer de novo a essência. Naquela época a gente reunia, abria a Bíblia, todo mundo sentava em volta da mesa, a gente ali compartilhava da palavra, e ao deitar, um orava pelo outro. E às vezes a gente vai passando esse dia, né? O Aldair sempre brinca: nossa, parece que aqui na América parece que as horas passam mais rápido que no Brasil, né? E o relógio é 24 horas aqui, é 24 horas lá. E a impressão que realmente dá é que aqui parece que tudo passa tudo muito rápido. Acorda, sai, trabalha, quando chega em casa, você está ali cansado, o corpo está moído. A mulher trabalha fora, chega em casa, lava, passa, cozinha. E às vezes a gente vai deitar: ah, Senhor, abençoa, obrigado por mais um dia. E me dê uma noite boa de descanso para amanhã levantar e trabalhar de novo. Às vezes essa tem sido a nossa oração. Isso é quando oramos. Eu me lembro que na minha adolescência, meu pai comprava lá os bifes, grandes bifes, mas esses bifes eram partidos em 2, 3 pedaços. Olha, meu filho, você vai comer só esse pedaço aqui. E hoje em dia, como que nós temos trabalhado em favor dos nossos filhos? Não, eu tenho que trabalhar porque eu não posso permitir que o meu filho passe por tudo que eu passei. Eu não posso permitir privar o meu filho de ter uma boa roupa, de ter bons calçados. Eu preciso de dar o melhor para o meu filho. Mas também nós temos que compreender que nós somos o que somos hoje porque nós passamos por muitas dificuldades no nosso passado. E será que se a gente proporcionar tudo de bom e do melhor para os nossos filhos, é como o pastor lá no Brasil ele fala: estamos criando filhos Nutella, porque às vezes a gente impede até mesmo deles falar assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que adquirir as minhas coisas, porque se a gente trabalhar, deixar tudo mastigado para os nossos filhos, e quando nós partirmos, ainda assim eles precisam de saber administrar aquilo que ficou na mão deles. Então, se porventura eu ou você não conseguir proporcionar para os nossos filhos aquilo que às vezes nós trabalhamos e almejamos, não fique triste por não poder dar para os seus filhos o que você almeja. Eu tenho que dar para o meu filho. Não, nós precisamos também de criar os nossos filhos, instruí-los de tal forma que eles precisam de entender que eles precisam também lutar para adquirir. Quando a gente luta e a gente adquire algo, eu adquiri, Deus me abençoou, eu adquiri, parece que é até mais saboroso, né? A gente tem mais alegria em dizer, fala assim: poxa, foram tantas dificuldades, mas valeu a pena.
Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Nesse tempo era muito usado, né, o arco de flecha, e quando fala para a gente os filhos na mão do valente, né, e fala da flecha na aljava, e assim somos nós, queridos. Nós precisamos de preparar os nossos filhos. Se a gente der para ele aqui hoje do bom e do melhor, se Deus te capacitar para você fazer tudo de bom e do melhor para ele, mas marido e esposa a gente não escolhe para os nossos filhos. E ai daquele que casar com os nossos filhos, com a minha filha, com o seu filho, se a gente proporcionar tudo de bom e do melhor para ele. Não, eu tenho que criar minha filha, meu filho como um príncipe, como uma princesa. Ele tem que ter do bom e do melhor. Mas se aquele o futuro esposo, esposa que for estar do lado dele não tiver a condição de proporcionar as mesmas coisas que às vezes a gente vai batalhar para colocar na mão deles, aquele homem, aquela mulher pode sofrer muito, porque a mulher vai querer, não, eu quero o vestido de tal marca. O filhinho vai falar assim, não, eu quero o meu sapato, aquele sapato que eu era acostumado a usar desde a minha adolescência. Não, eu não tenho condição de proporcionar isso para você. E ali vai ser uma família sofrida. É como se a gente realmente estivesse trabalhando em vão. Então, se o Senhor não for o centro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não nos der sabedoria para que a gente possa instruir os nossos filhos, de tal forma que hoje nós estamos aqui perseverando na doutrina dos apóstolos, né? Seguindo aí a palavra de Deus pela fé. E se a gente não disciplinar os nossos filhos, como será essa nova geração? Será que ainda teremos missionários? Será que teremos pastores? Hoje eu estava ouvindo uma mensagem e o ministrante ele falou assim: seu filho vira para você, pai, eu quero ser um pastor. Que isso, não? O que é isso, filho? Não, você vai ser médico. Não, pastor? Não, tá por fora, rapaz. Eu quero ser missionário. Não, vai estudar para ser engenheiro, rapaz. Vai ser um advogado. Mas como será o mundo quando nós partirmos? Será que os nossos filhos eles vão seguir a linha em Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do 22. Eclesiastes. A palavra diz assim: porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar da sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então Salomão ele não está dizendo, como eu disse, que é pecado eu trabalhar demais, é pecado eu adquirir minha casa.
é pecado eu adquirir um bom carro. Na verdade é que nós somos insaciáveis. Eu comprei um carro novo, passa alguns meses, um ano, não, eu quero outro carro novo. A gente fica insaciável. Então Salomão, ele está aqui nos instruindo para que tudo que nós fizermos, nós façamos para a honra, para a glória do Senhor, para que o nosso trabalho não seja em vão, para que não seja inútil, né, a gente levantar de madrugada e chegar em casa, repousar à tarde e comer o pão de dores. E se nós fizermos do Senhor o centro do nosso trabalho, o centro da nossa família, o centro de tudo que nós colocarmos à mão, aí Salomão vem dizendo no versículo 5: bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Nesse tempo, quando ele fala que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, ele está falando da quantidade de filhos. Na época eles iam para a praça, eu tenho um problema com o Aldair, com o pastor Labriola, nós vamos lá de frente lá e vamos ali conversar e vamos resolver o nosso problema. Não existia, uma corte da vida, mas o homem que tinha muitos filhos, ele ia lá, se assentava de frente com seu opositor, com a pessoa que ele tinha que reparar, ou que seja dano ou alguma questão, e os filhos iam lá e ficavam lá olhando, e aquele homem olhava assim: ixi, ele tem filho demais, se eu tiver algum problema com ele aqui, esses meninos vão partir para cima de mim. Então, que nós possamos viver a nossa vida de tal forma que o Senhor se agrade de nós. Em Josué 24:14, se vocês abrirem primeiro do que eu, quem abrir pode ler para mim, por favor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os teus deuses, e aqui servir os vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. 15. Mas se vos parecer mal e servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis servir. Se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, que em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele não estava profetizando não, querido. Muitas vezes a gente ouve ministrações e muitas vezes a gente fala assim: não, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué, ele estava falando aqui no imperativo, ele já tinha convicção do ensinamento que ele passava para os seus filhos. Era como se tivesse uma lei aí e dissesse assim: olha, a partir de hoje vocês não podem sair aí na rua mais pregando o Evangelho. E Josué dissesse assim: filho, é o que eu sei fazer, isso. Eu aprendi assim. Se você não quiser, não precisa me acompanhar, mas eu preciso continuar pregando o Evangelho, puro e simples. Eu preciso continuar ministrando a palavra do Senhor. E aquele filho olha assim: não, pai, eu cresci vendo o Senhor fazendo essas coisas. Ainda que o Senhor seja preso, eu serei preso com o Senhor. Então a gente precisa de instruir os nossos filhos de tal forma que quando chegar esse momento, se porventura a gente chegar um momento que a gente tem que fazer essa escolha, mas se vos parece mal o serviço ao Senhor, escolhei hoje
a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tiver que escolher, quem que você vai servir? Será que nós temos instruído os nossos filhos de tal forma? Se a gente perder o que tem hoje e tiver que morar debaixo de uma ponte, o ensinamento que a gente tem dado para os nossos filhos é o suficiente para ele dizer: não, pai, ainda que a gente venha morar debaixo de uma ponte, ainda que a gente não tenha uma cama para reclinar a cabeça, eu estou com o Senhor. O mais importante é que nós estejamos juntos, como família unida. Que o Senhor possa nos dar essa sabedoria, que a gente possa educar, permanecer, ensinando os nossos filhos. Que o Senhor me capacite até mesmo a voltar a tempos atrás, quando ainda a gente se assentava em volta da mesa. Às vezes seja até difícil, porque os filhos vão crescendo, as necessidades vão aumentando, eles precisam também de trabalhar, mas a gente precisa tirar esse momento de voltar a ceiar com a nossa família, a meditar da palavra do Senhor em volta da nossa mesa. A gente sabe, ontem eu estava parabenizando meu cunhado, fez aniversário no Brasil, e ali eu estava falando que o Senhor te dê sabedoria, meu filho, para que você eduque a sua filha no caminho do Senhor, que Ele te instrua de tal forma que a sua filhinha cresça tendo você como um exemplo. Eu sei que nós não somos perfeitos, nós somos falhos, e dentro de casa é o lugar mais propício, para as pessoas conhecer a nossa falha. A nossa família conhece a nossa falha. Às vezes as pessoas olham para mim e não veem defeitos, mas pergunta a Fabiana vai saber falar quais são os defeitos do Ademilson. A Jéssica e a Esther, elas vão saber dizer: olha, meu pai pode até tentar ser perfeito, mas ele faz isso, isso e isso. Tem hora que ele é ríspido, tem hora que ele é muito amoroso, mas ele não é 100% santo, não. Vai ser quando tiver o corpo glorificado, mas aqui ainda ele falha bastante. Falta muito para ele chegar à estatura de varão perfeito. Mas ainda assim eu continuo pedindo ao Senhor que me dê sabedoria, que me dê, vou falar paciência não, que se a gente pede paciência vem a tribulação que promove a paciência, ela dá paciência a perseverança, e assim vai. Então isso é coisa que a gente não precisa de pedir, porque certamente elas virão, A gente tem que estar preparado para o dia mau, porque a certeza maior que mais cedo ou mais tarde ele chegará na nossa vida. Então que o seu trabalho não seja bom no Senhor, que você possa trabalhar, mas que o Senhor te dê sabedoria para edificar a sua casa, edificar o seu lar, que Ele nos dê sabedoria para que nós possamos ter uma família feliz, uma família que esteja firmada na rocha, que é Jesus. Amém? A palavra, pastor Cino. Ademilson vai parar por aqui. Que Deus vos abençoe, te encha da graça, que a misericórdia dele seja sobre a sua vida, viu, querido? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor, por mais uma oportunidade. Que Deus abençoe.